Jesus Cristo, ele disse que o homem vai viver não só de pão, mas de toda palavra que sai da sua boca. Aí Jesus nos deu uma referência do que nós iremos viver, nem só de pão. Tem uma outra coisa que vai nos dar vida, vai nos trazer vida. E as Escrituras dizem que vai trazer vida e vida abundante. No Salmo fala, bem-aventurado aquele que está plantado junto às águas da vida. Aí que está. A árvore plantada perto de um riacho, ela fica verde sempre. Essa verdura dela é símbolo de vida, vida abundante. Aí está a referência, o marco onde devemos nos apoiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o marco. O que é que você está falando? Estou falando de uma referência pela qual a nossa vida deve trilhar. Não é só viver da comida, do trabalho, mas tem outro elemento, o elemento espiritual. E esse elemento espiritual é a palavra de Deus. Porque o homem não é só corpo, o homem não é só mente. O homem tem uma outra necessidade, que é o espírito. Deixa eu ver o que você falou. Eu sou ateu. Você é ateu? Você é ateu, né? Ateu. O ateu, ele crê. Ele crê na negação, mas ele crê. Ele crê que não existe Deus. É isso que eu entendo, o ateu, certo? Ele crê em alguma coisa. Então você é um crente. Você é um crente na não existência de Deus. Então você crê. Né? Você crê na não existência de Deus. Por quê? Agora, qual o seu fundamento? O seu fundamento é que você foi criado numa base, numa estrutura, numa plataforma, onde só apresentaram para você o quê? O corpo, a matéria e a mente. Você se criou nesse âmbito. Então, para você, o que existe é a matéria. E realmente, você toca no seu corpo, você sente, morde o dedo, ai, dói. Eu tenho corpo. Então, eu vou cuidar do meu corpo. E dos elementos do meu corpo, meu trabalho, minha vida, tudo aquilo que eu posso medir, eu vou cuidar disso. O resto não é importante, não. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que comprar uma casa para morar, não é verdade? Você foi criado nesse sistema. Você tem a mente. A mente é para pensar, o que é que eu vou fazer? Certo? Então, você foi criado num ambiente que você olha só para o material. Ninguém falou para você que o homem tem uma outra peça, um outro âmbito. Esse âmbito chama-se espírito, espiritual, onde você é o interlocutor que você vai se conectar com Deus. Você está entendendo? Com Deus, com o bem ou com o mal, você vai se conectar através do seu espírito. Agora, nesse nível do espírito, é o nível da eternidade, da qual nós somos participantes. O homem é feito de 3 partes. Olha, corpo, mente e espírito. O homem materialista ou ateu é aquele que fica nos dois, no corpo e na mente. Então, ele realmente, eu concordo com você, esse homem natural, porque só vê as coisas da natureza, as coisas que pega, as coisas que mete, não é? As coisas que sente, que come, que se alimenta, né? E a coisa que ele planeja na cabeça dele, diante do quadro da realidade, porque ele pensa. Esse homem,
não tem condição alguma de ver a Deus. Porque ele está só nesse âmbito. Ele vive nesse âmbito. A vida toda dele discorreu pelo caminho deste âmbito. Ninguém ensinou para ele que ele tem o Espírito, que nas Escrituras vai chamar a lâmpada do Senhor, né? Então, não foi ensinado. Ele não foi ensinado. Se não foi ensinado, Cristo falou, meu povo morre por falta de conhecimento. Não foi ensinado no conhecimento espiritual. É questão de doutrinamento mesmo. É uma cultura. Você não teve esse lado da cultura. Você só teve dois lados. E eu concordo com você. Corpo e mente. Você ficou nesse espaço. Então, você tem toda a razão de dizer Deus não existe. Porque você não recebeu o outro lado. A outra cultura, você não desenvolveu. E vou dizer para você, para desenvolver essa cultura, precisa ter muita perseverança. Para você cultivar o lado espiritual, a ponto de você ter Deus dentro de você e dizer, eu não vivo, mas Cristo vive em mim, como disse o apóstolo Paulo, é porque ele teve que se exercitar bastante. É realmente um caminho de aprofundamento em Deus. Essas palavras parecem simples, e o é. Nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, nem só da matéria vai viver o homem. Nem só da comida, nem só do trabalho, nem só da sua força. Mas o homem, para viver no meio da tormenta, com tranquilidade, aí é que ele vai precisar do pão espiritual, do lado espiritual. Aí é como disse Cristo, você vai passar pelas águas, pela turbulência das águas, você vai passar pelo ardor do fogo, mas eu estarei com você. E quando Deus está com você, o que acontece? Você tem paz. Mesmo no meio de tormenta, você tem paz. Você vai ser como a águia. A águia não foge da tormenta. Ela entra no meio da tormenta. Descansa suas asas na agitação da tormenta e ela sobe. Vai para o topo, vai lá para cima e paira lá em cima. Vencedora das tormentas. Que pena. Essa aqui acabou, estava explicando para um cara. Não, mas quando acaba, já era. Será que desconectou? Voltou a conexão. Aí eu tomo depois. Você deixa aí, querida. Obrigado. Então, eu tô conversando ainda com você. Dá um sinal aí, porque desconectou aqui. Eu não sei se perdi a conexão. Você consegue entrar em contato comigo? Fala assim Você mesmo. que diz que é ateu. É. Então, eu vou voltar de novo a essa proposta de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem tem essa necessidade espiritual. O homem tem essa necessidade espiritual. Pois o homem, ele é composto de espírito. Ele tem espírito. E é o espírito que vai dar explicação das razões profundas da vida. As razões profundas da vida vêm através, você vai encontrar a explicação? O espírito. Pois a materialidade, você pode ver que tudo que é material se corrompe, se decompõe, tem um fim. Porque o que é material, diz as Escrituras, veio do que é espiritual. O que é material procede do espiritual. Então nós vamos dizer,
A matéria procede do Espírito. Deus fez tudo e tudo é sustido por Ele. Por isso que quem vai nos sustentar na vida, quem vai dar aquela força que você vai caminhar a segunda milha, vai ser esse lado que Cristo disse. Nem só do pão, da matéria viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Ele vai ser o teu apoio. E muitos não vão entender porque você passando por tanta tormenta, você vai ter paz. Você vai gozar paz. No meio da tormenta, onde esse homem está adquirindo essa força, eles vão ficar com uma grande interrogação. Mas é justamente a tua chave, a chave da tua vitória, está no conhecimento que você tem de Deus. E você agora sabe como viver nesse conhecimento. O conhecimento de Deus está no conhecimento da sua palavra. Deus e sua palavra são um. Deus é invisível, mas através da palavra dele, ele se torna tangível. E através da palavra dele, nós conseguimos colocá-lo de uma forma consciente e concreta dentro de nós. Foi isso que Jesus disse. Se vocês guardarem as minhas palavras, estas minhas palavras, eu e meu Pai viremos fazer morada em você. Veja, Deus e Jesus morando em nós. Deus e o Criador, Jesus e o Criador morando em nós. Através do quê? Através de guardarmos ou termos conhecimento da palavra dele. Para guardarmos tem que ter conhecimento. Então você pode ver que esse assunto de fé é um assunto de ciência. Porque ciência é conhecimento. Só que é uma ciência espiritual. É tão concreta quanto um pedaço de madeira. É tão concreto quanto aquele pedaço de pão que você põe na sua mão e come. A palavra de Deus é uma referência. É um saber que vai mostrar para você um caminho no meio, uma saída no meio da tempestade. Foi aquilo que aconteceu com Israel. Israel estava sendo perseguido por Faraó. Dos lados tinha montanhas e na frente tinha o mar. Não havia saída aparente para Israel. O destino era a morte. Mas de repente, o mar se abriu. Deus abre uma saída. Faz um caminho até no oceano. O inesperado acontece quando você anda pela força da fé. A fé realiza o impossível. E você sai mais que vencedor. Por isso que João diz, esse é o tipo de fé que vence o mundo. Esta é a fé preciosa, diz Pedro. Feliz aquele que tem conhecimento desse tipo de fé. Esta fé prolonga os seus dias. Pois está escrito nos Salmos, enviou a sua palavra e o sarou. Enviou a sua palavra e o sarou. Sabe por que enviou a sua palavra? Porque esse tipo de fé vem por se ouvir a palavra. Você está ouvindo essa palavra aqui? Dentro de você está nascendo a fé. Está brotando a fé. Ou está crescendo a fé. Esta fé vai fazer você mais que vencedor nas circunstâncias de sua vida. É uma boa nova, né? Por isso que Jesus, conhecedor dessa fé, desse conhecimento, desse caminho concreto, é um caminho de vitória,
Disse, olha, nem só de pão vive o homem. O homem também vive da palavra de Deus. Com a palavra de Deus, o homem remove montanhas. Com a palavra de Deus, homens do passado conquistaram reinos. Com a palavra de Deus, homens do passado destruíram muralhas. Isto pode acontecer perfeitamente hoje, pois o Deus que dá essa palavra, ele não muda. Ele foi no passado, foi no tempo de Cristo, foi antes de Cristo, no tempo de Cristo e o é agora. Agora, você precisa ter conhecimento. E é tão simples o caminho dele. Para você ter conhecimento dele. Para você ter ele com você, Jesus deu o caminho. Se você tão somente guardar essas minhas palavras. Eu e meu Pai viremos fazer morada em você. Este é o ponto. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter comunhão comigo. Deus quer ter comunhão conosco. Esta foi a grande vontade de Deus, e através de nós ele quer estar no mundo, pois o mundo foi feito por ele, o mundo é dele. Mas agora o mundo só terá conhecimento dessa mensagem se nós divulgarmos. Se nós não divulgarmos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus, o mundo não saberá. O mundo vai ficar no que ele tem. O que é? Matéria. E o que? É intelecto. Não terá ligação com Deus. Não terá o ponto de conexão com Deus. O nosso ponto de conexão com Deus, de ligação com Deus, está na sua palavra. Ela é a nossa força. É com ela que vamos ser mais que vencedores nessa vida. E ela é conhecimento puro. Ela é uma ciência. Por isso que ela é elaborada em forma de mensagens. E Jesus falou, essas mensagens eu recebi do meu Pai e eu operei através delas. Agora eu passo essas mensagens para vocês e vocês vão operar através delas. E assim como eu fiz obras, através delas, com elas, vocês farão as mesmas obras e as farão maiores ainda. Então você vai expulsar demônios, porque Deus estará com você. Quando os demônios virem o Deus que está dentro de você, porque você guarda a palavra dele dentro de você, eles vão embora. E como matar, roubar e destruir é um ato do demônio, do anjo negro, que essa é a meta dele, matar, roubar e destruir, ele pode tentar matar com uma doença. Mas se você expulsá-lo com a tua presença e no poderoso nome de Jesus Cristo, que todos os seres no céu, na terra e no inferno, e mesmo microscópico, têm que obedecer. Quando você falar isso, esses seres vão embora. Aí você vai passar naquela pessoa, sarou. É lógico, a causa foi removida. O espírito mal saiu. A doença foi embora. Aí você estará curando o enfermo com este conhecimento espiritual. Nem só de pão, de matéria viverá o homem, mas vão viver também do Espírito, isto é, da palavra, do conhecimento de Deus. É uma boa nova, né? Hoje ficamos sabendo que nem só da matéria viverá o homem, isto é, do corpo e da mente, mas viverá também da palavra de Deus, que é Espírito e vida. Senhor, obrigado por essas palavras maravilhosas. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos desfazer todo mal. Sai todo espírito de enfermidade dos nossos corpos. Sai todo espírito de doença, inflamação, inchaço. Sai das nossas pernas, sai das nossas mãos, sai do nosso coração, dos nossos pulmões. Sai dos nossos aparelhos digestivos, circulatório, respiratório, urinário, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todo espírito nervoso, ira, raiva, rancor, mágoa, tristeza, depressão, sai de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Agora você é espírito da pobreza, espírito da avareza, saia da nossa vida, ladrão de nossos sonhos, de nossa expectativa, e saia de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas também viverá da palavra de Deus, que é Espírito. Amém.